Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Cadeira Quente. Carlos, hoje vimos então falar de uma das lesões mais prevalentes, tanto a nível do desporto como da população geral. Vimos então falar um bocadinho de entorse, uh, mas acho que, pelo menos daquilo que eu tenho noção, a maior parte das pessoas quando chegam à fisioterapia já sabem dizer: tive uma entorse. Muitas das vezes nem sabem bem o que é uma entorse, mas sabem que pousaram mal o pé e chegam com a entorse, vá, digamos assim. Mas quando tu fazes uma avaliação inicial, o que é que tu vais começar a procurar, vais tentar despistar para perceber se é mesmo só uma entorse ou se pode ser mais alguma coisa? Antes de mais, muito bem-vindos. Um, um tema super interessante, acho que se calhar das lesões que todos os fisioterapeutas já trataram ou vão tratar, mesmo que seja de outras áreas, há sempre alguém na família que tem, portanto é sempre interessante falarmos um bocadinho sobre isso. As entorses, a maioria das vezes as pessoas sabem, há uma história, não é? É algo normal, portanto é algo traumático e portanto a maioria das pessoas sabe que teve um entorse, não sabe o nível de gravidade e muitas das vezes nem sabem que devem tratar aquilo, está bem? O nosso trabalho aqui é perceber qual é o nível de gravidade, se há necessidade de recorrer a outro tipo de serviço, porque pode incluir aqui algum tipo de fratura associada muitas vezes. E portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, a primeira coisa é despistar a fratura, por assim dizer, e já me adiantando, aquilo que eu faço sempre é aplicar as regras da Ottawa, mas se a pessoa nos chega já a andar e consegue perfeitamente deambular, quase certeza que não necessita, mas mesmo assim faço a palpação e tento perceber se há algum tipo de red flag que me obriga a reencaminhar. Para quem não conhece, quais são as regras da Ottawa? Normalmente são ali 6 sítios que é preciso palpar também, em volta dos malelos, e estamos a falar da entorse do tornozelo e por isso normalmente temos ali 6 pontos e obviamente é mais simples algum algo descritivo, mas retromalelar, supramalelar, na base do quinto metatarso, depois na parte interna da mesma forma, portanto vamos palpando o osso e perceber se existe algum tipo de despertar de sintomas, como uma lesão ligamentar implica uma lesão ligamentar e não uma lesão óssea. Se houver dor no osso, não é normal e muitas vezes as pessoas descrevem uma dor enfisgada e muito forte e, portanto, aí, se suspeitarmos de fratura, também teremos sempre recomendar o raio-x. Normalmente as pessoas chegam a andar, vamos assumir, mesmo assim com algum receio de andar, hum, tu aconselhas a conseguir pousar o pé, apoiar bem ou o mancar, as canadianas, após uma entorse. Já sabes a resposta. Já. Acho que sim. Uh, não, claro que despistando esta parte também, acho que é fundamental. Também. A primeira coisa do nosso trabalho é não agredir, é não piorar a lesão. Portanto, se não houver suspeita de nenhuma fratura, a primeira coisa que nós vamos fazer é normalizar o padrão. Tá bem? É um tema interessante, porquê? Porque não existe, ou melhor, existe aqui alguma discórdia. Há artigos que dizem que a imobilização, mesmo na parte da entorse, é benéfica. O que muitas das vezes, para quem trabalha no campo, por assim dizer, e quem trabalha com atletas e com pessoas, parar uma pessoa com 3 semanas de imobilização para termos uma maior não, menos laxidas ligamentar, parece-me estar a ser contraproducente porque vai haver atrofia muscular, vai haver maior compromisso de toda a estabilidade pela parte da força e não pela parte ligamentar. E a maioria da estabilidade da articulação é feita pela parte muscular. Portanto, os ligamentos são importantes, mas para a estabilidade passiva e não para a estabilidade ativa. E, portanto, é sempre interessante essa parte da gente conseguir logo normalizar
porque sabemos que muito que haja uma ruptura ligamentar, não vai haver grande problema, porque já está. Também não vais prejudicar muito mais só por mobilizar dentro daquilo que é o padrão normal. Então é seguro conseguir andar bem, poder andar bem Na e não ter ausência o de receio. fratura, sim, sim. Normalmente as pessoas chegam a ti, vou assumir que és profissional de primeiro contacto, Sim. normalmente, e utilizas a ecografia. Sentes que a ecografia é uma ferramenta relevante para conseguir determinar o grau de lesão para depois conseguires fazer uma recuperação? Não acho que seja relevante para eu conseguir recuperar ninguém. Acho que isso, sinceramente, acho que é irrelevante. Acho que é muito importante no prognóstico. Mais uma vez, já falámos disso um bocadinho aqui atrás, nos outros episódios, porque a lesão te mostra numa ecografia, mostra-te a extensão da lesão e nós sabemos que maior lesão ou menos lesão pode demorar mais ou menos tempo, está bem? Mas a nível daquilo que é o protocolo, não queria chamar o protocolo porque acho uma palavra errada, mas digamos o tratamento, isso vai depender daquilo que a pessoa está a sentir e das dificuldades que a pessoa tem. Portanto, não é muito relevante. Tem uma ruptura, grau 2 do pró-estragão anterior, da cápsula anterior. É indiferente. Tu vais fazer aquilo que a pessoa te deixa fazer e te permite fazer. Portanto, há pessoas com um grau exatamente igual vão ter recuperações diferentes, porque lhe dói diferente. Ou seja, o exame complementar, seja a ecografia ou uma ressonância, até Eu às faço sempre, vezes, já agora, também é importante dizer isso. Só tenho, acho que posso saber a extensão porque estou muito mais perto de saber o prognóstico. Mas quando não tinha, não era por causa disso que me mandava para a ecografia. mas sentes que faz alguma diferença, não tanto em termos do prognóstico, mas naquilo que tu vais conseguir pedir ao teu paciente para Acho fazer? que ganha mais confiança a pessoa. Acho que me permite mexer mais e melhor, porque a pessoa confia e viu, ele viu que tem, percebes? Não há tanto aquela barreira de está-me a doer, ele sabe lá o que é que eu estou a sentir, percebes? Okay. E é um bocadinho por aí. Acho que me ajuda, porque dá confiança à pessoa, e, obviamente que também me dá confiança a mim, porque sei qual é a extensão da lesão. Temos um mentorse grau 1, mentorse grau 2 ou grau 3, um bocadinho, não vou dizer irrelevante para o paciente, porque é ele que tem a dor, mas em termos práticos, qual vai ser a diferença naquilo que tu vais fazer? Naquilo que eu vou fazer? Nenhum. Nenhum. Vais É, dar na mesma é movimento? exatamente a mesma coisa. Lá está. O prognóstico e o tempo provavelmente vai ser diferente, porque eu tenho mais dor ou menos dor. Agora, naquilo que eu vou fazer é indiferente, porque se a pessoa tem uma determinada função, vai ter que ter essa determinada função depois no fim. Portanto, o caminho é o mesmo. Agora, pode demorar mais ou menos lá a chegar. Tá bem? Pode haver mais instabilidade ou menos instabilidade. Isso é só digamos, um handicap que nós vamos tentando minimizar. Agora, mas é indiferente daquilo que vamos fazer porque a função é a mesma. Okay? Ok. A pessoa chega-te, já consegues perceber então que tem uma lesão ligamentar, a sua extensão, porque realiza ecografia, mas no entanto, se tu não tivesse ecografia, o que é que tu poderias utilizar para Ok, poder perceber quais são as limitações? voltamos ao episódio da avaliação e do diagnóstico também. O trauma, ou seja, a entorse em si tem uma história e, portanto, nós íamos perceber que tipo de história que houve. Imagina, tive a entorse e não consegui mais jogar. Ou se estivermos em jogo, falamos sempre por aí que é mais fácil. Se calhar o nível de gravidade já é maior. Já toca aqui um sininho. Tive a entorse, mas consegui continuar. Mas se calhar já tenho um menor nível de gravidade. Isto só se calhar porque cada um tem uma tolerância à dor que é de cada um. Depois, a anatomia, ou seja, vamos tentando perceber qual é o que pode estar comprometido e pensamos sempre que é muitas vezes ligamentar no sentido da estabilidade no plano estrela anterior, plano estrela posterior ou plano calcaneano, mas também temos lesões assim de osmose, está bem? E também aí são zonas que vão ficar mais instáveis, porque são ossos, não digo mais importantes, mas com a função de maior carga, não é? Portanto, nesse caso, temos de ter aqui um bocadinho mais de cuidado naquilo que é o prognóstico da coisa. Agora perdi-me na pergunta, desculpa.
O que é que tu vai. Eu não me lembro exatamente daquilo que te Sim, sim, perguntei, mas sem também, mas problema. como é que tu vais perceber quais são as limitações, Exato. mesmo não tendo a ecografia? Porque a Opa, maior parte das pessoas sim, agora. sim, era isso que eu estava a dizer. Ou seja, o que nós fazemos é teste de simologia, não é? E dentro daquilo que é a anatomia, a fisiologia e a biomecânica, vemos como é que está comprometida. Se estiver muito comprometida, nós aí já temos uma ideia daquilo que poderá ser, mas depois fazemos os testes provocativos daquela região, também há o teste da sinesmose, ou seja, é tipo um bocadinho como ao joelho, olhando aqui se calhar de uma forma mais simplista, que é se houver um cruzado, nós fazemos testes de gaveta, não é? Também existe para o pé, também existe o teste da sinesmose, portanto, é tentar perceber que tipo de instabilidade é que tem passiva, ok? Porque há estabilidade passiva e estabilidade ativa. Eu posso estar muito bem na parte passiva e até as peças não se mexem uma em relação à outra, mas ativamente é super instável o pé porque não tem grande capacidade muscular e coordenação para o fazer, percebes? E portanto, primeiro passivamente, depois ativamente, tentamos perceber quais são as limitações e pronto, basicamente é começar a tirar conclusões por aí. E normalmente, que testes funcionais, diria, é que normalmente costumas utilizar para Olha, perceber quais são as primeiro então, se mais. calhar pensar da seguinte maneira: o que é preciso para eu ter estabilidade? Quando nós falamos de estabilidade, a mais importante é a estabilidade ativa, não é? Ou seja, é eu andar, se o pé fica instável ou não, a correr. Portanto, claro que é importante a estabilidade passiva, senão o pé desmonta-se, não é? Por assim dizer, Sim. mas a estabilidade ativa é mais importante. E para ter estabilidade ativa preciso de uma coisa: força e capacidade de produzir. Está bem? Portanto, a primeira coisa que eu faço, que são os critérios também de alta, é perceber se ele, naqueles critérios de alta, se consegue ou não realizar e qual é o nível comparativamente com um lado contrário. Portanto, eu testo logo que possível. Se estamos a falar de uma entorse aguda, provavelmente não vou testar grande coisa. Está bem? É importante também dizer isso. Mas logo que possível, eu testo a força, principalmente a força do gastrocnemius, está bem? A capacidade de salto, a capacidade de mobilidade no sentido em carga, está bem? Não é mobilidade deitado na marquesa, isso para mim é irrelevante. A mobilidade em carga que nós fazemos, o ADL também, basicamente é a mobilidade com o pé apoiado em carga e o joelho, quando consegue atingir o nível do pé ou não. Isso pode medir numa parede ou numa caixa, quem tiver curiosidade, faça, coloca ADL, de ankle. Dorsiflexion, Exato, lunge. é isso, Sim. exatamente. O meu inglês é terrível. Portanto, rapidamente percebemos por aí, também podemos deixar depois para a comunidade os critérios que usamos, mas basicamente é aplicá-los e perceber quais são as limitações. E depois, opa, se a limitação for muita ou pouca, demora mais ou menos tempo. Tá bem? Falaste aí de avaliar a amplitude em carga. Encargo, Então depois a seguir tu, como é que vais ganhar essa amplitude? encargo. Em carga também. Isso é fundamental também. É pouco relevante tu conseguires ganhar a amplitude em descarga. Provavelmente não vais conseguir, digo-te já, porque há uma defesa natural, não é? E estamos a falar de um músculo extremamente forte que contraria, por exemplo, a dorsiflexão, que pode com centenas de quilos, e um gajo estar a tentar mobilizar e a pessoa a defender-se parece-me só irrelevante. Portanto, nós tratamos em carga, desde logo porque a pessoa vai estar em carga quando precisar da mobilidade e fazemos estratégias que levem a que ela compreenda que precisa ganhar aquela amplitude e eu, por exemplo, posso estar a trabalhar mobilidade a descer um degrau, por exemplo, o facto de... Diz isto. Não, 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 não. Eu é que me lembrei da pergunta e já sei que. Mas diz isto. E não há risco de haver mais lesão do ligamento ao trabalhar a mobilidade? Não. A primeira coisa que temos de perceber é o que é normal ou não. Okay? Quer dizer, se eu chegar, dar um exemplo estúpido, mas se eu souber que o ombro tem 180 graus no máximo de flexão, eu não vou fazer 200. E há pessoas que provavelmente conseguem.
né? Se fores a ver os jogadores do beisebol, arremessadores, ou como é que se chama aquela função, se calhar consegue ter rotação externa acima daquilo que é o normal. Agora, nós numa primeira fase nunca vamos expor grande coisa, portanto temos de fazer aquilo que é normalidade. E dentro daquilo que é normalidade, a dorsiflexão tem que ser parecida ao outro lado, tudo isso que seja normal, acho que não tem qualquer tipo de risco. E mesmo a flexão plantar? É igual. Tendo em consideração que normalmente o prónio estragalino anterior é o mais lesionado e Sim, é mais exposto nesse movimento. é indiferente, porque se aquele movimento é o normal, aquele movimento precisa de estar normalizado, ok? Portanto, o que nós vamos limitar, e nós sabemos isso através da lei do uso e do desuso, quer dizer, se não expomos mais do que ali, ele vai aumentar a sua rigidez naquela zona, percebes? Mas aquilo que tu precisas tem que ser rapidamente normalizado, porque senão vai haver fibrose, vai haver cicatrização daquilo que é possível cicatrizar, muitas vezes da cápsula articular, e vai haver uma maior rigidez, e portanto nós rapidamente temos que ganhar aquela mobilidade para depois ter mais fácil o prognóstico da coisa. Ganhaste a mobilidade e a seguir que trabalho é que tentas complementar a mobilidade? Pronto, é isso, ou seja, dependendo daquilo que é que os critérios nos apresentam, não é? Principalmente a nível de força e mobilidade, será sempre por aí o mais importante, mas posso ter vários tipos de força, não é? Força máxima, força potente, força resistente, e isso é que nós vamos preocupar em trabalhar também. Agora, imagina, eu sei que a pessoa tem 50 anos e só quer ir para o trabalho, precisa de subir escadas, descer escadas e subir uma rampa de vez em quando. Para mim é suficiente dar-lhe alta nessa condição, explicar-me sempre que quando for precisar de outro tipo de exigência, por assim dizer, provavelmente estará condicionada. Mas se quiser ter alta para aquela função, tudo bem. E é isso que temos que começar a perceber. Cada decisão de alta tem que ser com base naquilo que a pessoa quer, não naquilo que nós achamos que podemos e devemos querer para a pessoa também. Para mim são todos atletas, mas não é essa a realidade. Eu não preciso pôr a fazer um triplo salto uma pessoa com 50 anos que vai para o trabalho e vem. Mas se tiver um atleta a triplo salto, se calhar a exigência tem que ser um bocadinho maior, mesmo a nível de mobilidade e força. Dentro dos teus critérios, eu sei que Não tens são lá... meus também. Sim, dos critérios que tu utilizas. Sim, exato. Eu sei que tem lá um que é o RSI, que é Sim. o índice de reatividade ao sol. Sim. Obviamente que noutras lesões acaba por ser importante, mas o quão importante é que achas que essa capacidade de responder ao solo é importante, mais na parte de um atleta, na diminuição do risco de poder ocorrer? Eu quase precisava dar uma aula para falar sobre a RSI, não é? Mas basicamente, olhando assim de uma forma muito simplista, que é, nós quando precisamos de saltar ou de nos movermos, precisamos de aplicar um determinado tipo de força no chão, ok? Portanto, se eu precisar de saltar, vou precisar de 50 kg de força, percebes? Em que se eu precisar de saltar 50 centímetros, posso precisar de mais força. Sim. Ok? Ou seja, saltar precisa de um determinado nível de força, mas se quiser 50 centímetros precisa aplicar um determinado nível de força. Quanto mais, ou seja, eu até posso ter muita força, ok? E não conseguir aplicá-la muito rápido. Porquê? Porque preciso de muito tempo para chegar ao nível de força necessário para saltar 50 centímetros. Portanto, eu posso ter muita força e não chegar para saltar para aquela tarefa. Portanto, RSI o que é a capacidade que eu tenho de aplicar a força no menor espaço de tempo. E essa é muito importante, porquê? Porque no desporto, tipicamente, nós não temos muito tempo para aplicar força. Nós rapidamente precisamos de aplicar a força. Portanto, precisamos de muita força e temos pouco tempo para aplicar. Portanto, é essa medição que precisamos de perceber se aquela capacidade de produção de força está atrasada e se demora muito tempo a sair do chão. Portanto, quando eu faço um drop jump, que tipicamente é onde medimos um RSI, depois o que vamos fazer é quanto tempo demoraste a sair do chão e a conseguir atingir uma determinada altura. Percebes? Sim. E é esse valor que vamos, ok, está dentro daquilo que é normalidade do lado contrário. Okay? E é isso que precisamos de saber. Não sei se fui suficientemente específico, mas é uma pergunta complexa. Sim. Está bem? Mas tu não trabalhas essa capacidade em todas as pessoas? Trabalho. Tento. Mesmo em pessoas... Um senhor de 50 anos que precisa que veio cá, por exemplo, vou-te dar aqui um exemplo. Um salto repetido é uma RSI.
Okay? O facto de eu estar a saltar contínuo, um saltar à corda, eu estou a aplicar ESI. Porquê? Porque a corda vem a seguir. Quanto mais rápido vem a corda, mais rápido eu preciso da reação ao solo. Qual é a grande vantagem da corda? É que eu preciso saltar 1 centímetro para ela passar. Portanto, aqui a nível de força, provavelmente não preciso de grande força e reatividade também não é preciso muita. A questão é que quando eu tenho 50 centímetros, vou precisar de ir buscar força. E buscar força, nós precisamos do chão. Quanto menos tempo tiver, mais difícil é aplicá-la. Está bem? Sim. E portanto, é isso. Tentar que rapidamente a pessoa melhore. Agora, eu posso trabalhar RSI numa pessoa com 50 anos, um salto repetido, não precisa necessariamente ter 50 centímetros para saltar, mas é importante que, imagina, estou a descer as escadas mais rápido. É? Se eu não conseguir mudar o pé rapidamente, vou cair. Certo. Percebes? Sim, sim. E, portanto, isso é a capacidade de aplicar a força e alternar logo e tirar o pé. Portanto, essa capacidade é preciso de a ter. Mas não precisa ser tão, obviamente, trabalhado, porque a função é diferente. Mas achas que é um ponto importante quando estamos a falar em diminuir o risco de voltar a ter uma entorse? Sim, sim, isso é essencial. Agora, quando nós aplicamos a força no chão, rapidamente precisamos de tirar o pé normalmente, não aplicamos e ficamos eternamente com o pé ali a acumular força. Portanto, as entorses, a maioria das vezes, o que acontece é que o pé resvalou, por assim dizer, e de alguma forma há uma inativação muscular e não estão a defender. Portanto, se tivéssemos uma boa reação, provavelmente minimizávamos aquela entorse. Mas lá está, isso também depende de outros fatores, como o facto de treino é importante, a obesidade é importante, a idade é importante. Portanto, tudo aí vai acrescentar depois à gravidade da lesão. Quando estás a capacitar o atleta para voltar a, não é voltar à atividade, mas dar Sim. continuidade à sua atividade desportiva, o treino de, se calhar não tanto da tua parte, mas aí é que mais dizer. A parte de fazer um bocadinho a prevenção ou diminuição do risco de voltar a ocorrer a lesão é contigo? Costumas utilizar, costumas fazer? Olha, voltamos àquela parte também dos episódios anteriores, que é a parte mais importante daquilo que fazemos, não é aquilo que fazemos, é educar o paciente. Também. Portanto, é indiferente daquilo que eu lhe faça, porque aquilo que eu posso fazer é um mês com ele, que seja. Ou pode ser até mais, mas há um tempo limitado. Depois depende, obviamente, do clube, mas normalmente passa sempre para a performance. Portanto, é muito importante que haja aqui uma ligação entre nós e o preparador para tentar que as lesões sejam minimizadas, mas eles também são muito competentes a fazer esse tipo de trabalho. Agora, nós temos de informar, perceber qual é que pode ser o problema, que pode ter entorse porque foi traumático, mas pode ter entorse por outro tipo de situações, e portanto é tentar perceber e falar, olha, temos aqui um problema, se calhar vamos potenciar aqui este tipo de situação para minimizar possíveis entorses, sendo que não passa disso, minimizar, porque a maior probabilidade de ter uma lesão é ter uma lesão prévia. Tá bem? Portanto, se tiveres um entorse, há uma grande probabilidade de teres outro. Portanto, é isso em relação a qualquer lesão. Qual é que achas que é o fator mais importante, apesar de são muitos fatores, mas Sim. aquele que tu tentas chamar mais a atenção para tentar que não volte a ocorrer? A entorse? Sim, Opa, é realmente uma pergunta muito complexa. E depende muito daquilo que é do qual é a função, não é? Nós sabemos, e isso há vários estudos sobre isso, que a capacidade de salto é fundamental. Ou seja, quanto mais eu conseguir saltar, e quanto mais eu conseguir saltar reativamente, nós sabemos que é muito importante. É algo que eu sempre dou extremamente importância. Eu vejo muitos estagiários e malta que, não só estagiários, ainda há pouco tempo estava a divagar no Instagram e via malta a reforçar por uniais e por elástico, e se calhar a tua pergunta vem neste sentido, não é? Ou seja, porque quase que aprendemos todos que temos que ter um elástico e fazer ali a versão e tudo mais. Pouco relevante, porque muitas das vezes não, quando é que vamos ter
algo que nos esteja a tracionar o pé no sentido da inversão e que vai criar esta instabilidade. Raramente, mas se for no sentido axial, se calhar no salto é onde as pessoas vão ter mais entorse. Percebe o que eu estou a dizer? Sim, sim. Ou seja, sendo claro naquilo que eu quero dizer, nós devemos trabalhar a função que está a pôr em risco aquela articulação, não necessariamente o músculo que contraria aquilo. Eu sei que pode ser problemático o que eu estou a dizer, mas é exatamente isto, que é, pouco me importa estar a trabalhar eversores se depois no salto ela é totalmente incompetente a fazê-lo. Porquê? Porque os eversores estão top, mas quando metes 200 kg de uma pessoa que pesa 100 kg a saltar, já vai em 200, não há eversores que aguentem, percebes? Portanto, a capacidade de salto e reação ao solo, se eu mal tiver um contacto, conseguir reagir rapidamente, provavelmente vou ter maior competência a evitar a entorse. Porquê? Porque não vou deixar o pé amorfo, também não vou deixar o pé sem aquela rigidez necessária, que é necessária para depois sair novamente para o salto. Dirias então que é mais importante fazer um trabalho de fortalecimento de um tríceps oral do que de Sem dúvida, eversores? não diria, tenho a certeza disso também. Vamos dizer que é irrelevante. Não era a palavra que eu ia usar, mas é irrelevante. Podes, se quiseres perder o teu tempo e fazer um reforço porque achas que ficas melhor, tudo bem, mas mete 200 kg e não é difícil. Um atleta triplo salto, experimenta. Quantos quilos é que. Acho que são 26 vezes ao terceiro salto, o peso que ele tem. Portanto, experimenta reforçar os eversores e não ser a capacidade do tríceps oral. E depois ver qual é a lesão que ele vai ter a seguir. Não só lesão ligamentar, mas se calhar vai ter uma lesão por fratura. Tá bem? Portanto, é muito importante isto que eu estou a dizer, que é, se a pessoa tem esta determinada função, capacita a fazer aquilo. Okay? Não compliques. Não compliques a procurar outro tipo de reforço que não é funcional, muitas vezes. Ou seja, achas que é mais importante eu estar a escolher exercícios que vão mais diretamente à funcionalidade do que estar a individualizar Quando falo de o grupo muscular? funcionalidade, falo mesmo da função. Sim, sim, Então, sim. é mesmo isso. Não interessa outra coisa. Se ele está a saltar, quer dizer, um atleta de trampolim, não é? Vamos imaginar, eu não faço a minha ideia, não domino trampolim. Mas o salto é muito vertical, não é? Eles não saltam para a frente, Sim. certo? Sim. Faz sentido, à partida, não é? Eles têm que ir sempre no X. Sim. Não é? Pronto, à partida eles têm que ir sempre no X, não é? Sim. Portanto, é muito importante que ele tenha essa capacidade de salto vertical. Porquê? Sim. Porque é função. O que é que me interessa que tenha uns eversores brutais? Percebes? Não faz muito sentido. Da mesma forma que se tens um saltador horizontal, um triplo salto, tu precisas capacitar num triplo salto. É só, não, eu também tenho que conseguir saltar no vertical, tens que conseguir saltar na lateral. Mas a principal função é saltar para frente. Nós temos que capacitá-los naquilo que é para fazer. E quem trabalha na performance também é isso que vai fazer, certo? Porque eles têm que melhorar naquilo. E têm que ser altamente competentes a fazer aquilo. E se eles forem altamente competentes naquela função, altamente improvável que tenham uma lesão. Sendo que o paradoxo de lesão e exercício é um paradoxo, que é, opá, quanto mais praticares, mais risco tens de lesão, mas quanto mais praticares, menos risco tens de lesão. Portanto, o que eu disse foi exatamente algo contraditório, mas é realmente o que acontece. Quanto mais eu capacitar-me de correr em velocidade, menos risco eu tenho de correr em velocidade. Mas provavelmente vou ter mais risco de ter uma lesão por correr velocidade. Portanto, é um paradoxo, não é algo que não é propriamente... ou seja, não dá para resolver, também não é algo que tenha solução. Nós sabemos isso, ou seja, a melhor forma de tu capacitares um velocista de evitar aquela lesão isquiotibial é pô-lo a correr em velocidade. Mas sabemos que é ali que ele se lesiona. Portanto, percebes? Sim, são os dois extremos. Mas não há muito a fazer. Ou seja, tu queres torná-lo competente, faz aquilo. Se queres que ele não tenha lesões, faz aquilo, sabendo que é ali que ele vai ter lesão. Eu sei que é complicado, mas não há outra forma de dizer. Então, já abordámos a parte da amplitude, a parte da força, mas muitas das vezes eles apresentam um edema. Ok.
o que é que tu achas que ajuda, e muitas das vezes é um problema, dizem, tenho o pé inchado, muitas das vezes acordo de manhã o pé está inchado ainda, e consideram que seja algum problema. O que é que tu achas que podemos fazer para conseguir ajudar a resolver isso? Olha, primeiro perceber de onde é que vem o edema, ok? E esta parte aqui é um bocadinho mais difícil, acho eu, para quem não tem ecografia. Porque podes ter lesionado o pé, por assim dizer, a entorse pode ter lesionado a cápsula articular. Portanto, rasgando alguma parte da cápsula, normalmente o líquido vai conseguir infiltrar um bocadinho a zona da ruptura da cápsula, ou pode mesmo uma lesão ligamentar em si, extracapsular, em que vai haver um espessamento, vai haver um sangramento, e portanto também vai haver um tipo de edema. Bem, ambos são edemas e normalmente nós tentamos controlar pela compressão, ok? Numa fase aguda, estamos a falar numa fase aguda. Porquê? Porque a compressão o que vai fazer é evitar tanto sangramento. Se há uma ruptura, há sangramento. Se há sangramento, a compressão diminui esse sangramento. Portanto, a compressão é bom numa primeira fase. A partir do momento que eu vejo edemas residuais, muitas vezes o que é que isso quer dizer é que a cápsula foi comprometida e o líquido está a extrusar, ou seja, está a empurrar a cápsula e, portanto, muitas vezes acontece isso e não há muito que se possa fazer. Portanto, primeiro identificar que tipo de lesão é, ou seja, que edema é que é esse, se é uma fase ativa, se há um aporte sanguíneo grande, se há um eixo dado inflamatório, se há tudo. Ok, isso é só fazer o controle, eventualmente. Eventualmente não, vai passar, está bem? Ou então há uma destruição da cápsula e há um líquido, como o quisto de Baker, por exemplo, que acumula num determinado sítio onde é mais fácil ser acumulado. Principalmente quando está a ser apertado num sítio e vai ter que fugir para o outro. E, portanto, vai ser para o sítio mais fraco, que neste caso a lesão da cápsula também. Mas é normal, nós estamos aqui, estamos a reabilitar, depois do exercício haver um bocadinho mais de edema, um bocadinho menos. É normal haver mais, porque é uma agressão controlada. Mas isso, temos que perceber isso, que é, qualquer exercício vai trazer um maior aporte sanguíneo. Maior aporte sanguíneo, maior processo inflamatórios, maior processo inflamatórios, maior edema. Agora, a questão é que isso é residual e provavelmente, agora, quer dizer, vamos falar de algo muito pontual e muito pequenino. Não é algo, quer dizer, De repente que ali inchou muito. um balão. Não é isso, não é isso que é suposto acontecer. Maior aporte sanguíneo, não tá, é como aos músculos, quer dizer, se vais trabalhar o quadríceps, é normal que ele aumente o tamanho. Está bem? Sim. Isso é algo que é natural porque há um aporte sanguíneo à zona. E, Mas passa um dia a seguir também. claro, Ou umas horas a seguir. no caso de estarmos a fazer o exercício Sim. e agredirmos. Sim, agredimos porque, Sim. como qualquer articulação, também é aporte sanguíneo, é só isso. Não é agredir no sentido de danificar. Mas há alguma coisa que tu possas fazer para ajudar? A não acontecer isso? Não é não acontecer, mas a desaparecer mais facilmente, diria. Não digo, eu não sei se estou a perceber a tua pergunta. Ou seja, aquele edema é natural e normal. Se for esse que é o normal, como qualquer outra coisa, não precisamos fazer nada. Percebes? Não sei se é por aí a tua pergunta ou estás a falar especificamente de um edema pós-entorse. Se for esse que é normal, pontual e que recupera no dia a seguir, não precisas fazer nada. É só mesmo agredir daquilo que é a normalidade do exercício e deixar que o corpo faça o resto. Que mensagem importante é que achas que deves deixar sobre as entorses da tibia társica? Mexam. Tá bem? E é engraçado que muitas vezes, obviamente faço alguns vídeos a brincar sobre isso, que é o pessoal quer toda na canadianas, toda a gente fazer gelo, compressão, o pé ao ar, como se fosse algo que fosse resolver alguma coisa. Isso não, estamos só a deixar o tempo passar. E claro que é o processo, e acontece um processo de regeneração daquele tecido, mas enquanto estamos com o pé ao alto, com canadianas e se calhar a fazer gelo, a única coisa que estamos a tornar-nos é incompetentes a fazer as tarefas. Portanto, começa-se a aplicar a lei do desuso. Portanto, mexam, e eu vou dar aqui algo polémico, mas eu gosto dessas coisas, que é os massagistas e os endireitas ao menos mexem. Está bem? Portanto, não estou a dizer que mexem bem, mas ao menos mexem. Está bem?
E eu queria deixar isso, que é, pá, nós temos conhecimento daquilo que é normalidade. Se mexermos dentro daquilo que é normalidade, temos toda a segurança para o fazer, está bem? E mexam à vontade dentro daquilo que é normalidade, comecem a dar carga, desde que a pessoa aguente, está bem? Não há problema nenhum e rapidamente começa a haver a recuperação e vamos ficar super satisfeitos quando começamos a mexer, em vez de estar deitado numa marquesa e a fazer um TNS, uma compressão, umas botas, outra coisa qualquer, uma massagem, como se fosse resolver o mundo e depois a pesca e está tudo igual. Está bem. Olha, obrigado por estares. Espera Sei que é aí que ainda falta a parte final, não é? Não queres fazer a parte do caso clínico? Sim, sim, sim. Já te Já me esqueceste tinha dessa esquecido dessa parte. parte, é verdade. Portanto, já apanhaste alguma entorse. Já. Então, conta lá. Até podemos falar aqui de um caso que tivemos cá. Ah é? Então diz lá. Uma entorse traumática. Uhum. Eu quando cheguei já está um bocadinho mais avançado. Mas daquilo que o paciente tinha dito, tinha sido uma entorse um bocadinho feia, tinha caído por cima do pé. Não, já me lembro. Uh, Fica aí gravado, não devia ter dito não. Foi temos só um agora bip. que passou-me da ideia. Diz lá. Temos um bip. Temos um bip, arriscámos essa parte. E ele tinha o pé muito inchado. Sim. Quando chegaste? Não, Ok. daquilo que ele contou. Sim. Quando eu cheguei ele já não tinha o pé muito inchado. Mas ainda apresentava muita limitação no amplitude. Uhum. E ainda tinha um bocadinho de dores a fazer os movimentos. A andar já não tinha dor. No entanto, tinha dor na mudança de direção, que é um bocadinho já ali mais para a parte final. E também tinha dor a fazer salto. O salto repetido tinha dor quando entrava na flexão plantar. E a questão é, o que é que nós podemos ajudar neste paciente? Ok. Eu vou fazer o seguinte, então. Que é, já, visto que é uma lesão, já é super interessante, acho que é daquelas lesões em que bom conhecimento sobre ela há pouco, há muito, mas pouca gente a fazer, parece mais por aí. Portanto, vamos fazer duas coisas, que é uma parte mais aguda, ok? Uma parte, digamos, Sim. como tu apanhaste, mais crónica. Portanto, na parte aguda, o que eu gosto de fazer, e sim, de simplificar, eu faço aqui o Peace and Love, não faço tudo daquela maneira, e quem quiser pode ir pesquisar, ou espero que a maioria já saiba o que é, mas basicamente é o Peace and Love, ou seja, controlar todo aquilo que é os sinais inflamatórios e depois dar na carga o mais progressivamente possível. Pronto. E basicamente o que nós fazemos, aparece-me aqui uma pessoa, provavelmente canadianas ou mancar muito, ou seja o que for, faço tudo aquilo que é, aquilo que já falámos sobre aquilo que é a história, não há risco qualquer de fratura, posso tentar perceber qual é a instabilidade que tem aquela zona. Fazer a semiologia é isso. Depois, controlar aqueles sintomas, está bem? Diminuir cinesiofobia e depois começar a dar alguma carga. Como é que vamos fazer isso? Termos práticos. O que eu faço é mobilizar a articulação de forma passiva, pode ser mesmo deitado, está bem? Dar alguma confiança à pessoa, olha, não dá assim tanto, começamos aqui a mexer e a tentar que a pessoa normalize aquele movimento. Depois, eu passo sempre rapidamente para a parte do ginásio, está bem? Para dar algum movimento ativo, está bem? Posso pôr na bicicleta, por exemplo, para há um momento em descarga, por assim dizer, e mobilizamos a articulação e flexão plantar e a dorsiflexão, para, mais uma vez, para já diminuir aquele edema, porque a contração diminui, pelo menos, a mecânica dos fluidos, vai diminuindo ali aquele acumulado de fluidos e desfodado. Portanto, mobiliza um bocadinho e também já estamos a trabalhar a parte cardiorrespiratória e quando é um atleta podemos fazer mesmo o VAM, que é a velocidade aeróbica máxima, que é a capacidade dele atingir a sua capacidade aeróbica e minimizar as perdas durante o processo de reabilitação. Depois o que eu faço é mobilidade em carga, principalmente, e parece-me óbvio, a dorsiflexão, porquê? Porque eu preciso subir escadas, ok? E descer escadas, está bem? Se tiver que subir é mais fácil do que descer, está bem? Portanto, eu preciso da dorsiflexão em carga e que faça o ADL, está bem? Diz lá, ankle Ankle dorsiflexion Exato, lunge. exatamente.
Portanto, vejam isso, é fácil de fazer, fácil de aplicar e é a primeira coisa que eu ganho, ok? Depois, normalizo o padrão de marcha, ok? E que muitas das vezes eu faço é ir para a passadeira, um treadmill ou passadeira mesmo de corrida e coloco um membro bom fora da passadeira e o outro ponho ali só a trabalhar com ele e tentar que ele faça a extensão do membro, porque é onde ali normalmente as pessoas não o fazem, está bem? E depois trago para o solo e começo a trabalhar isso e tento sempre, e digo-lhe sempre o seguinte: ninguém manca por dor, mancam por diferença do comprimento do passo ou do tempo que passa em cada uma dos membros, está bem? E tentando corrigir o comprimento de passo e o tempo em cada um deles, rapidamente a pessoa deixa de mancar mesmo que lhe doa, ok? E não há perigo disso piorar? Não, porque é normalidade, ele já não andava, portanto, não há perigo, porque é aquele movimento que vamos querer para toda a vida, certo? Portanto, não vai piorar nada, a menos que a gente exagere o movimento que ele não precisa, está bem? Portanto, é só normalizar aquilo e ele rapidamente volta aquilo a andar. Isso é numa primeira sessão aquilo que eu faria. Tenho mais tempo, posso começar a trabalhar outro tipo de grupo muscular, ok? Portanto, quadríceps, posso ter uma cadeira quadríceps para fazer os isquiotibiais, o que tu quiseres, como tratamento complementar, mas tratamento preparatório, deitava na marquesa, tratamento efetivo, reeducava padrões de marcha, está bem? Tratamento complementar, tudo o resto que esteja à volta. Isto não faz aguda e depois era só acrescentar à medida que a dor for diminuindo. Então, como agachamento, como capacidade de salto, como mudanças de direção, como o que for. Elevação do calcanhar. Exato. Portanto, depois qual é a função que eu tenho ali de atingir? É de subir escadas? Vou trabalhar em degraus. É isto que vou fazer. Tenho um atleta de futebol? Tenho que pôr a saltar. Ok? Porquê? Porque a corrida é sucessão de saltos, de um pé para o outro, Sim. mas é sucessão de saltos. Está bem? Portanto, depois escolhendo, aqui é quase tudo igual naquilo que é a primeira abordagem, depois, porque toda a gente precisa de andar, não é? Agora, depois daí é começar a variar para aquilo que é a função. Se eu preciso de um atleta para correr, é preciso rapidamente pô-lo a saltar. Posso pô-lo a saltar só com os dois pés, ou posso fazer um elástico enquanto ele salta. Portanto, adapte da melhor forma, desde que ele não tenha grande dor, começar a aplicar isso. Isso numa fase aguda, e quem quiser, eu acho que também é difícil estar aqui a dissecar aqui o Peace and Love, é muitas siglas, está bem? Mas aquilo também é simples e também não é nada extraordinário. Depois a fase crónica, que tu apanhaste. Sim. Okay. E aqui eu vou precisar da tua ajuda. Tá bem? Porquê? Porque eu não faço a mínima ideia do que é que ele tinha. Mas basicamente aquilo que eu diria era quais são as limitações que ele tinha. E tu vais-me ajudar aqui. Era força, não era? Sim. Força de que tipo já agora? Força potente Força potente. e força resistente. Ok. Como é que me diste a força potente? A força potente avaliei com o CMJ, Ok. com o drop jump e depois a força resistente com o wheel raise. Ok. Exatamente. Basicamente, aí soubeste que tipo de força é que lhe estava em déficit. Sendo que é só corrigir isso. Eu não posso dizer de outra maneira. Quer dizer, se ele tem falta de força resistente, imagina o que é que eu lhe vou fazer. Vou pô-lo a fazer a repetição que é necessário para corrigir aquilo. Se eu tenho no wheel raise, que são 30 segundos, basicamente, fazer pontas dos pés, ele conseguiu 40 repetições e no outro membro tem 60. Enquanto ele não atingir mais rapidamente aquela normalidade dos 60, que é o outro lado, não vai sair dali, vai estar sempre a trabalhar em força resistente. Podes escolher outro exercício, não tens de estar a fazer o wheel raise para toda a vida. Podes fazer exercícios que levem, porque é importante isto também que eu vou dizer, que é qualquer exercício trabalha tudo. Posso trabalhar força máxima e estou a trabalhar força resistente. Sim. E pode trabalhar força resistente e trabalhar força máxima. Porquê? Porque não vais saber exatamente qual é a força. Agora, há coisas mais específicas que outras. Está bem? Portanto, eu não quero trabalhar força máxima e vou trabalhar força resistente, porque claro que vou evoluir na força máxima, mas não estou a ser específico. Está bem? Portanto, quando precisar de força máxima, eu vou ser muito competente a fazer força resistente. Portanto, tenho que ir escolhendo os exercícios
de maneira que eu preciso da coisa. Agora, se ele tinha déficit de força potente, e déficit de força potente, principalmente no membro inferior, é salto. Tá bem? Mas nunca que eu vou pôr a fazer. Saltar. Está bem? Portanto, é só isso, é identificar quais são os problemas. Eu uso, e tu aqui também agora usas, acho eu, métricas para isso. Sim. Não vale a pena estarmos aqui com outro tipo de especulação. Tens que usar uma medida, porque senão não vais saber qual é a limitação que ele tem. Vai estar só naquilo que é eu acho, tá bem? Ou fazer um teste muscular. Já falámos sobre isso. Está bem? Portanto, avaliamos, vemos as repetições, capacidade dele fazer aquilo. Se fizeres um drop jump, uma aplicação suficiente para medir a distância e a RSI. Portanto, é só ir medindo e percebendo se ele está a melhorar. Imagina que passou uma semana, não melhorou nada, é suposto melhorar alguma coisa, nem que seja a nível neurológico, não a nível estrutural. Sim. Portanto, rapidamente temos de perceber se a abordagem está a ser a boa, se ele está a conseguir fazer aquilo da forma que é a intenção máxima, também. O que é isso da intenção máxima? É nós conseguirmos aplicar tudo aquilo que temos para fazer aquela tarefa. Portanto, quando eu digo para saltar, eu tenho que saltar numa maior capacidade de conseguir. Depois são 10 centímetros, não tem mal, mas a intenção estava lá toda. Está bem? Depois, quando precisar daquela intenção de cortar todas as fibras, já está com aquela mecânica. Está bem? Ele até não tem capacidade de produção de força, mas a nível neurológico está a cortar todas as fibras possíveis. Isso só é possível com a intenção. Portanto, é isso. É identificar o que é que ele tem e corrigir. Se ele tem perda de mobilidade, também acho que tinha, certo? Porque foi uma lesão ainda grave. Adivinha lá o que é que preciso fazer. É só corrigir a mobilidade. E eu faço sempre em carga, porque a mobilidade que ele tem déficit é em carga. Percebam isto. Porque não há outra maneira de dizer. Provavelmente se fosse medir com um goniómetro a mobilidade em decúbito dorsal, ele teria toda, ou muito perto disso, mas em carga não tem. Sim. É algo extraordinário, então, portanto, temos mesmo de corrigir em carga e trabalhar dorsiflexão, neste caso em carga, e reflexão plantar. E em quanto tempo é que é expectável que ele recupere? Opa, depende da função. Claro. Mas eu ponho sempre entre 3 a 4 semanas, mais função. E também depende também se já teve lesões anteriores ou não. Está bem? Portanto, lesões anteriores, mais uma semana pelo menos. Lesões, com uma função de muita mudança de direção, muito salto, mais uma semana pelo menos. Portanto, entre 3, 4, 6 semanas será por aí, se quisermos atingir os critérios máximos que conseguirmos, está bem? Agora, é possível às vezes, esta semana tive um atleta que se lesionou 2 semanas, fez este domingo 2 semanas, e estava a jogar, tá bem? E teve um entorse grau 2 com derrame. No caso dela não houve ligamento extracapsular, foi mesmo a cápsula que lesionou. Quem é que está a jogar? É um jogador importante. Tinha a função toda, tá bem? Conseguia fazer, jogou com ligadura, é certo, continuou o processo de reabilitação, mas jogou. Portanto, era o que devia fazer? Não, mas daqui a 6 semanas provavelmente acabou o campeonato. Não acabou, mas lá para abril já acabou, portanto, é muito tempo. E nós precisamos dela e ela conseguiu fazer. Foi uma jogadora muito importante naquilo que é o resultado do jogo. Portanto, é o nosso trabalho. E o nosso trabalho é minimizar os riscos. Está bem? Não é mais nada. Às vezes são altos. Está bem? Claro. Mas sim, força. Só para quem tem curiosidade, o Peace and Love, sigla a sigla. Vai dizer. Vou ler. Posso tentar eu? Podes. O P é proteção, o E elevação, o A avoid anti-inflamatórios, que é evitar anti-inflamatórios, compressão do C, educação, estou a falar bem? Exatamente. Love, load, que é carga, load, otimismo, Sim. é isso? O A, espera aí, não digas. Vê. Hã? É ver. Sim, exato, love, exato, estou aqui confundindo. V, vascularização, Sim. e o E, exercício. Acertei. Muito bem. Sendo que o exercício é um bocado exercício. É um bocadinho vago. É um bocado vago, né? Mas é isso, ou seja, mexerem-se. Acertei em todos. Sim. Não, falhei, disse um ano. Disseste lá, mas foi porque... Estava assim meio devagar. Mas pronto.
Basicamente, eu não faço tudo, está bem? Por exemplo, elevação. Tem elevação, certo? Tem. Agora estava aqui na dúvida. Ah, qual é assim? Há muita relevância na elevação, percebes? Se me disseres elevação quando não estiver a fazer nada, eu estou a dormir, ficar ligeiramente elevado, pronto, ok. Mas é só isso. Agora, muitas das vezes a comunicação que é, fico com o pé elevado durante o dia, como se a pessoa pudesse andar com o pé assim, necessariamente. É um bocado irrelevante. Agora, há outras coisas também que podemos ajustar a isso. Imagina, um atleta que precisa de jogar 2 semanas pode ter que levar com anti-inflamatório. Sim. Oh, passa tão mal. Mas às vezes é É a decisão, realidade, não é a é? realidade. E é isso que eu também, este podcast está feito nesse sentido, que é a nossa realidade. E devemos evitá-lo, mas nós sabemos que se houver muito processo, também vai diminuir, vai aumentar, desculpa, o tempo de recuperação. Portanto, se eu puder minimizar, mesmo que crie um bocado mais fibrose, é quase um paradoxo também. Não há o ideal. Temos de tentar ajustar o mais possível, mas sempre, eu pelo menos na minha prática vejo sempre longe daquilo que é o ideal. Andamos sempre aqui muito a arriscar demasiado, mas os treinadores é que mandam, não é? Posso só fazer uma questão? Não sei, pode. Ah, obviamente, começámos com o Rise e depois evoluiu, Rice, Price, Polis, e agora o Peace and Love. Peace and Love. E o mais interessante do Peace and Love é que não tem o gelo. Boa pergunta. Apesar de ser o mais comum Aplicarmos. aplicar o gelo. Sim. E há pessoas que dizem que gelo é para desinchar. Sim. Opa, estamos a rir. Uh, não, o gelo a maioria das vezes serve só para o controle alérgico. Okay? Tá, estou com muita dor. Aplicar gelo vai ter essa percepção de menor dor. E também no controle vascular. Ou seja, imagina, eu tenho uma lesão, vai haver muito sangramento. Não há mal nenhum eu aplicar gelo, porque vai fazer a vasoconstrição da mesma forma que a compressão. Portanto, mas tem que ser algo momentâneo, quer dizer, 2, 3 dias, no máximo, será, a partir daí já não vai ter grande efeito. E também, lá está, é o que é, não podemos, a vez malta pôr gelo 3 semanas, continua a pôr gelo, para desinchar, percebes? E além de que o gelo tem esse efeito álgico, mas é momentâneo. Sim, momentâneo, e é isso que eu estou a dizer, ou seja, é a mesma coisa como tomar um Benuron, por muito que tu tomes não vai tratar nada, vai diminuir a dor momentaneamente, isso é Sim, importante. Já está? já. Espera aí que agora quero pôr desconfortável. Como é que tu tratavas antes uma lesão destas? Uma lesão Tens de destas? ser sincero, não vais Sincero. dizer agora aqui um coisa. Não, Também sincero. é para todos, quem ver, e os teus colegas, muitos, temos muitos malta que ainda está a acabar o curso a ver, e portanto fala sobre isso. O que é que tu farias, o que é que te ensinaram? Vinha com as canadianas e continuava com as canadianas. Exatamente. A seguir, uma mobilizaçãozinha no sítio, Não há risco de lesão? sempre muito pouquinho amplitude, para não provocar nenhuma dor. Não podias provocar. Não. Tinha sempre o gelo lá, tinha que fazer o gelo durante muito Dinâmico? tempo. Sim, dinâmico. Dinâmico. Essa também é interessante. É Gelo interessante, é dinâmico. interessante. É uma técnica inovadora, gel dinâmico. E depois pegava numa teraband e fazia um bocadinho de fortalecimento. Dos eversores. Sim. E fazer plantares E também inversores, com um elástico. com elástico, com o teraband. E quanto é que punhas o elástico? Um elástico é preto? Não. Primeiro aquele amarelo que Um é amarelozinho. frouxo. Aquele amarelo. Mas Que a meia é mais dura do que o sim, elástico. sim. E ao fim de pai de 2 ou 3 semanas é que começava ali uma própria 2 ou 3 semanas. diria eu. Ok. Um ponto interessante. Própria assertividade. Não é? Sim, É algo que vocês falam muito. Não é? E bem, acho que é importante termos capacidade proprioceptiva. Agora, e vejo-se alguns jogadores até fazer voz uso, essas coisas. A questão é, mais uma vez, se não andares a correr em cima de voz uso, digo eu, sim. é um bocado irrelevante, apesar de ser interessante, está bem? Mas, mais uma vez, aquilo que é a função é que é preciso ser trabalhado.
Então, Sim, sim, sim. não é só trabalhar para a percepção e isolar tudo e pronto. Então, acho que é preciso mesmo trabalhar a função. Mas, bom, agora que falamos na própria positividade, vamos entrar um bocadinho. Apesar de eu saber que tu não, Sim. não trabalhas bem. Achas muito importante o treino proprioceptivo? Não acho muito importante. Eu acho que o treino proprioceptivo é feito à medida que faz o treino. Percebes? Se decompormos a palavra, a percepção é a capacidade de termos a percepção do nosso próprio corpo, não é? Portanto, vais fazer uma determinada tarefa e tens de ter percepção de como é que a fazes. Se vais saltar repetidamente ou se vais saltar uma barreira, isso não é para percepção. Sim. Porquê? Porque precisas saltar para lá da barreira e voltar, por exemplo. Ou se vais fazer saltos repetidos, né? Tens de ter noção quando chegares ao chão, tens de sair. Ou saltar para cima de uma caixa, tens de ter noção que o pé precisa de passar. Isso é tudo para percepção. Portanto, estar, digamos, retirar, quase isolar a percepção, acho que é como estás a trabalhar. Eu vejo muita malta dizer assim: olha, vamos trabalhar o equilíbrio. Isso é algo complexo, não é? Tu trabalhas uma função, estás a fazer isto tudo, porque estás preocupado em trabalhar exatamente um equilíbrio. O equilíbrio é coordenação, é força, é percepção, percebes? É isso tudo. Portanto, não faz muito sentido estar muito preocupado com isso. Acho que a função, mais uma vez, vai dar tudo. Se preciso correr, pá, tem que correr. Não? Até assim num título um bocadinho de curiosidade, até porque o Y Balance Test, que é um Sim, teste para sim. avaliar o equilíbrio, que às vezes até se utiliza em entorses, Sim, sim, sim. depende de força muscular e amplitude de dorsiflexão. Ou aí um estudo que saiu há É pouco tempo verdade. sobre o quão importante é teres estes dois para poderes Então, trabalhar e mas, teres um bom equilíbrio. Vá. então, mas porquê que. Agora imagina que eu não tenho estas duas coisas, já não posso trabalhar para a percepção. Ou seja, tu achas que o trabalho de própria seção vai em pequenos pormenores que vais fazendo, se calhar ao longo É do trabalho de natural, fortalecimento? pá, é como respirar quase. É tipo, é algo que é impossível de fazer sem. Tu não consegues andar sem respirar. Sim, Tu não sim. consegues andar sem própria percepção. Porquê? Porque não vais cair. Quer dizer, se tu não estás à espera do contacto certo, vais falhar. Portanto, é algo. Quer dizer, pá, tu para trabalhar para a percepção com alguém, tem que ser com alguém que tem completamente alienado. É mesmo. Tem que estar alguém fora daquilo que é normalidade mesmo. Que Sim. não tem noção de quando é que tem que pôr o pé. Quer dizer, tem que ser assim algo. Tem que ser mesmo assim uma coisa muito estranha. Se for um jogador de futebol, ter um entorse, precisamos trabalhar a progressão de forma isolada. Não, pá, torna competente a fazer aquilo. Põe um saltar mais alto, põe a mudar a direção mais rápido. Isso é suficiente para trabalhar para a percepção. Ou, por exemplo, isto aqui é o que eu já vi tu a Sim. fazeres. Quando estão a fazer salto, por exemplo, lateral na barreira, não estar a saltar mais à frente, atrás, ao Sim, é lado isso. e manter É sempre isso, ali no haver uma mesmo. lógica, haver uma obrigação. É isso. Por exemplo, tens uma barreira, ou tens um objetivo e a pessoa está a ir muito para além daquilo que é o objetivo, mas tens uma barreira, ele está a saltar 50 centímetros para um lado, 50 centímetros para o outro, e tu dizes, salta perto da barreira, o mais perto da barreira possível. E aí é uma maneira da pessoa perceber que tem que estar ali concentrada e a tarefa é específica. Tem que estar ali mudar a direção, não é aleatório. Isso é uma forma de fazer, não preciso estar preocupado. Agora vamos trabalhar para a facilitação, fazer um teste, não sei o quê. Na minha percepção, agora, podes fazer? Pode. Não podes usar TMS. Sim, exato. É isso. Claro. Olha, obrigado Não é nada. por teres partilhado um Isto vai bocadinho dar connosco, polémica. eventualmente, E mas, bem, e bem, e bem. Mas pronto, é mas é só tudo. uma visão. Não quer dizer que Sim, seja a não, única, nem não, que. não é algo que. Mas desafio as pessoas a pensar sobre isso, não é? Porque como é que conseguem fazer alguma tarefa sem a própria sessão? Acho que está tão intrínseco que é impossível tu andares aqui a tentar te separar daquilo que é a função. Portanto, não te Sim, deves preocupar muito com isso. está bem, claro. Olha, obrigado. Nada, força. Deixar uma ressalva a todos aqueles que nos estão a ouvir para entrar na nossa comunidade, partilhar um bocadinho connosco dúvidas, casos, para nos ajudar a nós e para nos ajudar a vocês, partilhar a todos, evoluir um bocadinho na fisioterapia e espero que tenham gostado deste episódio e
fiquem para o próximo. Obrigado. Pá, e se não gostarem, vejam o próximo. Pode ser que a gente tenha corrigido alguma coisa. Exatamente. Obrigado.